Boa tarde, turma. Começando aí a nossa última aula de conteúdos, né? Febre reumática, que também é uma aula muitíssimo importante para vocês, que vocês, depois dessa aula, vão aprender a tratar e fazer profilaxia de uma doença que acomete muitos jovens e que interfere diretamente na qualidade de vida e na composição do mercado de trabalho. Porque como acomete pacientes em idade de mão de obra, né, de trabalho, entre 30 e 40 anos, isso pode interferir nesses pacientes que vão acabar sendo afastados do trabalho. E é uma doença que pode ser prevenida até com certa facilidade. Então, o que puder ser feito tem que ser feito, porque milhões de gastos são gastos, né? Milhões de reais são gastos aí com cirurgia, com tratamento para esses pacientes que vão ter ainda o resto da vida pela frente. Então, a aula de hoje é febre reumática. Existe também a diretriz de febre reumática, ela é um pouquinho antiga, de 2009, mas não se teve muita mudança desde então, porque é uma doença que já está muito bem estabelecida e, na verdade, é uma doença que acomete muita população mais pobre, né, mais precária. Então, ninguém quer ficar estudando muito isso, não. Todo mundo quer estudar TAV, implante de prótese, via hemodinâmica, né, transposição e tudo. Então, a coisa ficou aí meio esquecida, mas também não mudou muita coisa não. E aí a febre reumática, então, ela é uma síndrome clínica, na verdade, que ela pode acometer vários tecidos, vários órgãos e pode ter vários tipos de manifestações. Ela é uma resposta tardia, imunomediada, tardia de uma infecção de garganta. Então, ela é uma síndrome que pode acometer vários tecidos de vários órgãos e isso vai dar os sintomas. Então, a primeira alteração que eu tenho, a primeira na cascata patogênica, a primeira doença que eu tenho, na verdade, é uma faringoamidalite, uma infecção de garganta pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Então, tem que ser especificamente por essa bactéria. Então, eu tenho uma faringoamidalite pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, ou Piógenes, também é o mesmo nome. E aí, essa infecção vai acabar me gerando respostas imunomediadas, né? Uma resposta tardia, uma complicação não supurativa, que vai acabar atacando os outros tecidos. Então, o que acontece? Eu tenho o Streptococcus beta-hemolítico atacando a minha faringe e o organismo vai produzir anticorpos para poder combater essa bactéria. Ele vai produzir aí, os linfócitos vão produzir os anticorpos. Esse anticorpo vai atacar os tecidos que possuem mimetismo com a bactéria, ou seja, existem epítopos, pedaços de proteínas do tecido cardíaco, por exemplo, que é muito parecido com o envoltório, a capa da bactéria. Então, o anticorpo reconhece a bactéria e vai atacar ela, mas reconhece por mimetismo celular o tecido cardíaco também e acaba atacando, fazendo um ataque aí às células então do miocárdio, na verdade, de qualquer camada do coração. Então, essa resposta tardia, imunomediada, a esta infecção em populações geneticamente predispostas, porque tem que ter esse mimetismo que eu falei. E está associado, então, como eu também previamente já falei, a pobreza e a más condições de vida, porque eu tenho que ter a infecção na garganta, né, associada aí à desnutrição, compartilhamento de objetos, né, perpetuação da bactéria na orofaringe, e más higienes bucais. Então, como eu falei, a primeira alteração é a infecção, a faringoamidalite, pela bactéria. O organismo vai produzir, através dos linfócitos, o anticorpo que vai atacar essa bactéria. Mas essa bactéria possui mimetismo celular com as células do tecido cardíaco, de articulação, de pele, do sistema nervoso central, como a gente vai ver mais à frente. E acaba atacando essas células também para elas serem muito parecidas com a bactéria. Na hora que ocorre esse ataque, acontece inflamação, destruição, apoptose e os sintomas que a gente vai ver. A complicação mais temível, a que deixa mais sequelas, que pode levar à morte, é a cardite, inclusive com miocardite fulminante, né? Ou, o mais comum, né? Acomete as válvulas e isso pode requerer cirurgias e levar à insuficiência cardíaca.
Tanto a faringoamidalite quanto o impetigo são causados pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Só que só a faringoamidalite está associada com a febre reumática. O impetigo, que é uma infecção de pele, não tem relação com a febre reumática. E aí a faringoamidalite ela tem que ser pelo Streptococcus, que é quem possui mimetismo do tecido cardíaco. E aí, graças a Deus, só 15 a 20% das faringoamidalites, das infecções de garganta, são pelo Streptococcus pyogenes, né? Graças a Deus, 80% é virose mesmo. Acomete principalmente indivíduos aí de 5 a 18 anos, que é a faixa etária que é mais acometida pela faringoamidalite. E é influenciada, como eu falei, por fatores ambientais e socioeconômicos. Então, grandes aglomerações, desnutrição, má higiene bucal, um acesso precário à assistência médica e odontológica e o fator genético de suscetibilidade. Então, não é para quem quer, é para quem pode, porque o tecido, principalmente cardíaco, tem que ter mimetismo com a bactéria. Esse slide só enfatizando o que a gente já falou, né, que é um processo imune, autoimune, uma resposta autoimune tardia, mediada pelo próprio hospedeiro. Os anticorpos são principalmente relacionados a sintomas de articulação e sistema nervoso central, e aí tem a resposta cruzada também por aumento da inflamação. Existem os nódulos de Aschov, que são patognomônicos da febre reumática, são aglomerados de macrófago e monócito entremeando a musculatura cardíaca. Isso a gente só acha, né, depois de um histopatológico, né, mas é patognomônico. Toda vez que tiver nódulos de Aschov numa peça, no anatom patológico, esse paciente já teve febre reumática. Para dar o diagnóstico, e a gente já começa a falar dos sinais, dos sintomas, a gente vai se basear nos critérios de Jones, que são o padrão ouro para o diagnóstico, né? A cardiologista adora esse negócio de score e de critérios, né? Então, mais um, acredito que esse é o último aí do curso. E aí os critérios de Jones levam em consideração os sintomas do paciente e algumas alterações no exame de sangue, né? Então, os critérios maiores são os principais tecidos que são acometidos aí pelos anticorpos, pela reação imunomediada, né? E aí, o que a gente tem? A cardite, a artrite, que é a mais comum, a coreia de Sydenham, que é uma alteração neurológica que eu vou falar mais à frente, os nódulos subcutâneos e o eritema marginado. São os 5 critérios maiores. E os critérios menores são critérios menos específicos, mas relacionados à infecção e inflamação. Então, febre, aumento do VHS-PCR, aumento do intervalo PR no eletrocardiograma e artralgia. Aqui entra um fator importante da gente já começar a distinguir, porque o critério maior é uma artrite, que tem inflamação, tem calor, tem rubor, tem muita dor, critérios mesmo de inflamação. E a artralgia é pura e simplesmente a dor articular. Então, 2 critérios maiores fecham o diagnóstico, ou um maior e 2 menores. Aqui só enfatizando o que a gente já falou, né, os critérios de Jones, que são padrão ouro para o diagnóstico, pelo menos 2 maiores ou um maior e 2 menores, mais o critério obrigatório. Então, eu tenho os critérios de Jones, mas eu tenho que ter o meu critério obrigatório. Eu tenho que ter uma evidência de que esse paciente teve infecção pelo Streptococcus, que eu vou falar mais à frente. Aqui só enfatizando o que a gente já falou, eu gostaria que vocês soubessem só esse primeiro episódio, tá? Porque com relação à recorrência, não muda na verdade, porque se o paciente já tem cardiopatia reumática crônica, ele já tem um critério maior. Então, se ele tiver 2 menores, fecha o diagnóstico, certo? E a coreia de Sydenham também é um critério muito patognomônico. Só a febre reumática que dá esse tipo de coreia. Então, se eu tiver coreia, eu não preciso de mais de nenhum outro, nenhuma manifestação, nenhum outro critério. E aí, a gente saindo um pouquinho da febre reumática, vamos falar da faringoamidalite. Então, é importante a gente saber diferenciar uma infecção bacteriana e viral, bem como a infecção somente
colonização da via aérea pela bactéria. Então, começando a diferenciação entre viral e bacteriana, né? A infecção bacteriana, ela é muito mais intensa, né? O paciente tem febre alta, tem adinamia, tem fraqueza, vai ter petequias, pústulas, hiperemia da orofaringe. E o quadro viral é muito mais arrastado, muito mais brando, né? Um lacrimejamento, coriza, febrícula baixa, tosse, rouquidão, sintomas sintomas bem brandos, bem arrastados, né? Diferente da bacteriana, que é um quadro intenso, com vômito, mal-estar, um quadro muito mais generalizado, né? Pus, petequias, hiperemia da orofaringe, tudo isso. E a colonização, então, muitos de nós temos às vezes streptococcus na orofaringe, mas não vamos ter a infecção, que é a síndrome clínica, né? Só mesmo a colonização. E aí é importante a gente saber definir, porque se a gente fizer o tratamento com um antimicrobiano adequado, não vai dar tempo do corpo produzir o anticorpo, né? Do organismo produzir o anticorpo. Então, não produzindo o anticorpo, não vai atacar os outros tecidos. Então, é muito importante que o tratamento com antibiótico faz profilaxia primária da febre reumática, ok? Então, para a gente evitar a febre reumática, antibiótico para faringoamidalite bacteriana, bem indicado, correto e adequado, certo? E aí, como eu falei, então, o critério obrigatório é a gente ter uma evidência da infecção pelo Streptococcus, né? E aí existem três formas de a gente ter essa evidência dessa infecção. Ou cultura da orofaringe durante a faringoamidalite, ou teste rápido, ou sorologia, que vai me indicar que teve elevação dos anticorpos, né? A gente não vai ficar pedindo cultura de orofaringe para todo mundo, para toda infecção de garganta chegar no pronto atendimento da cultura vai quebrar o sistema de saúde, né? Então a gente acaba pedindo mais a sorologia para os casos que a gente tem suspeita de paciente com febre reumática. Até porque os exames sorológicos, né, são dois, o ASLO e o anti-DNase B, que ela se eleva já no 7º dia após a infecção, atinge o pico na 6ª semana, pode se manter elevado aí por um ano. Então, o paciente vai ter a faringoamidalite, só que só depois aí de 3 a 6 meses que ele vai ter a febre reumática. Então, às vezes você não culturou a faringe durante a infecção, mas ainda dá tempo de dosar as sorologias para identificação se ele teve aumento da produção de anticorpos, configurando então que ele teve infecção da via aérea. Então, geralmente, a gente vai solicitar o ASLO e o anti-DNase B, que são os anticorpos. E aí, só falando mais um pouquinho então dos critérios de Jones, os critérios maiores, o mais incidente, o mais prevalente é a artrite, acomete aí 75% dos pacientes, seguido pela cardite, 50% dos pacientes, e os outros três são um pouco mais raros, né? Coreia 25%, nódulo subcutâneo de 2 a 10 e eritema marginado de 2 a 13. Aqui uma fotinha mostrando os critérios maiores, né? Então, poliartrite, que é migratória. A cardite, aqui eu tenho uma válvula bem edemaciada, estenótica, ó, então um fiapinho aqui da válvula. A coreia de Sydenham, que é uma manifestação do sistema nervoso central, com esses movimentos bizarros, totalmente descoordenantes, o paciente não consegue pegar um copo, não consegue escrever, involuntários. Aqui, essa primeira foto é o eritema marginado, em que eu tenho um centro branco e um halo mais hiperemiado e um centro opaco, tem fotos melhores, que geralmente se acomoda no dorso, polpa face, e aqui o nódulo subcutâneo, que são essas pequenas protuberâncias aqui, principalmente em face extensora das articulações. Aqui mais uma vez, o que a gente já falou. Artrite, que é uma manifestação geralmente autolimitada, não deixa sequelas, o paciente geralmente não tem limitação ao movimento, mas pode ter, e ele está associado inversamente com o caso de cardite. Então, se eu tenho muita artrite, a minha cardite vai ser branda. Se eu tenho pouca artrite, a minha cardite vai ser uma manifestação mais
protuberante. E aí é importante, como eu falei, a gente diferenciar a artrite da artralgia. A artralgia é só a dor articular. A artrite é que tem hiperemia, calor local, edema, pode ter uma certa limitação aos movimentos. Então, essa é a diferença, sendo que artrite é o critério maior, a artralgia é o critério menor, geralmente não requer internação e nem tratamento específico. Ela é assimétrica, né? Ela é configurada como uma poliartrite migratória de grandes articulações, geralmente pega joelho, tornozelo, cotovelo, e pode se manifestar de forma atípica, pegando articulações menores, mas geralmente são essas maiores. A duração é superior a uma semana, é muito dolorosa, mas não gera sequelas, ela é autolimitada e reverte completamente. A cardite, como eu falei, ela pode pegar qualquer camada do coração, pericárdio, miocárdio ou endocárdio, mas atingir o pericárdio é bem raro e acomete mais o endocárdio, pegando então as valvas e dando manifestações valvares. É a manifestação mais grave, que deixa sequela, que pode levar à morte e já aparece em fase precoce. Aqui eu já falei, né? O cometimento do endocárdio. Então, mais frequentemente pega a válvula mitral e depois a aórtica. Na fase aguda da lesão, como eu tenho muito edema, isso acaba me gerando regurgitação mitral. Na fase tardia, eu tenho muita fibrose, calcificação, então eu tenho mais estenose mitral e regurgitação, mais estenose mitral. De fase aguda é insuficiência mitral e insuficiência aórtica. E aí essas alterações, principalmente na fase aguda, do primeiro episódio, podem levar a esses três sopros que são escutados em decorrência de alterações da válvula, né? Então, o sopro sistólico, por conta da regurgitação mitral, né, dessa insuficiência mitral, o sopro diastólico de Caricumbis, esse sopro, ele acontece por conta de edema no folheto da válvula, né? Então, como eu tenho esse edema, o folheto está muito edemaciado, eu acabo tendo uma restrição na passagem do fluxo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Isso me gera um sopro temporário de estenose mitral, mas que é reversível depois dessa fase inflamatória. Então, é um sopro de estenose mitral por conta do edema, da valvulite, que reverte após a melhora da inflamação. E o sopro diastólico de insuficiência aórtica. E aí, isso a gente falou de acometimento do endocárdio. Mas a cardite, como a gente expressa de uma forma mais geral, ela pode acometer também um miocárdio, dando uma miocardite, que é essa cardite. Bom, vamos falar do caso mais grave, né, que é a miocardite grave, que o paciente está em franca insuficiência cardíaca, tem congestão pulmonar, tem B3, tem cardiomegalia, tem lesões valvares graves, tem sobrecarga ventricular esquerda, então é um quadro grave de insuficiência cardíaca. Na cardite subclínica, eu tenho paciente assintomático, sem alterações no raio-x do eletro, só aí com uma insuficiência mitral aórtica leves. Tá? E a cardite leve, uma taquicardia, um abafamento da primeira bulha, não tem grandes alterações estruturais. Então, área cardíaca normal, raio-x e eletro normal e as regurgitações leves a moderadas. Tá bom? Então, só tem que saber isso. A cardite moderada fica aí no meio termo. O paciente ainda não está com insuficiência cardíaca francamente descompensada, mas tem uma área cardíaca aumentada no raio-x, congestão pulmonar discreta, no eletrocardiograma alterações, no eco a insuficiência mitral, sopro de Caricumbis, né? Mas ainda não é uma insuficiência cardíaca estabelecida. A Coreia de Siderham, que acomete aí, né, é uma manifestação mais rara, de 10 a 25% dos pacientes. Como eu falei, são esses movimentos totalmente descoordenados, involuntários, abruptos, de grupamentos musculares esqueléticos. Então, o paciente não consegue pegar o copo, não consegue escrever, tem labilidade emocional, né? Totalmente bizarro. Acomete mais mulheres, né? E geralmente é a manifestação que mais demora a aparecer, pode demorar meses até aparecer pelo período de latência. O eritema marginado, que é esse que eu falei, que acomete principalmente o dorso, né, com o centro opaco e o halo hiperemiado, pode se agravar com o calor,
poupa face e também é autolimitado. E os nódulos subcutâneos também são indolores, raros, autolimitados, geralmente na superfície extensora das articulações. Aqui só resumindo tudo que a gente falou até agora. Os exames complementares, né? Então, como é um paciente que evolui com cardite, ele precisa de raio-x, de eletro e de ecocardiograma. E o tratamento, né? O tratamento. Então, hospitalização só para os pacientes que têm insuficiência cardíaca, já cardite moderada grave, ou os pacientes que têm alguma artrite incapacitante, uma poliartrite muito intensa, muito dolorosa, que precisa de um controle melhor com medicação. Repouso, então não precisa de repouso absoluto, mas quanto mais puder ficar confortável, evitando o uso das articulações, melhor. Controle da temperatura e erradicação do estreptococcus da via aérea. Então, a primeira coisa é já fazer o tratamento até para evitar que o processo se perpetue. O tratamento da artrite, então, ele pode ser feito com anti-inflamatórios, desses preferencialmente usar o AS ou naproxeno, que tem menos influência na vasomotilidade. Os corticoides não estão indicados na artrite isolada e devem ser feitos só se eu tiver associação com cardite moderada grave. Tá? Então, anti-inflamatórios, preferencialmente AS e naproxeno, corticosteroides só se estiver associado com cardite moderada grave. Então, a cardite, medidas para insuficiência cardíaca, IECA, beta-blocker, diuréticos, prolactona, né? E a prednisona nos casos moderados a graves, né? O corticoide nos casos moderados a graves. No caso de insuficiência cardíaca, não usar anti-inflamatórios, porque isso pode piorar, e nem o AS, né? Se for para usar, melhor usar o AS, mas evitar o AS e usar então os corticoides. Tratamento da coreia, vou usar os antipsicóticos, né? Ou o haloperidol, ou a carbamazepina, ou o ácido valproico, né? Sempre fico aí com o haloperidol, que é o que a gente tem mais fácil, acho mais posologia mais fácil, mais tranquilo de usar. E o tratamento para erradicação do streptococcus, né? Aí que inclusive vai fazer a profilaxia primária para febre reumática, aqui falando de faringomidalite. Tá? Então, para a gente erradicar, inclusive para fazer profilaxia primária da febre reumática, bezetacil, penicilina, benzatina intramuscular, em dose de 1.200.000 para adultos ou crianças com peso acima de 25 quilos. E a bezetacil foi a única medicação que se mostrou com eficácia para profilaxia, tanto primária quanto secundária. Principalmente eu acho que isso se deve à fácil posologia, né? Você dá uma aplicação e já resolve, já vai prevenir. Diferentemente dos casos, né, que eu vou usar azitromicina ou amoxicilina, que eu preciso de uma posologia de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, por 5, 7, 10 dias, e isso dificulta então na eficácia, na certeza que o tratamento vai ser bem feito. Mas, claro, em casos de alergia à penicilina ou de drogas intramusculares, eu vou ter que passar para uma dessas opções. Então, para os pacientes que têm doença hemorrágica, ou a penicilina V oral, ou a amoxicilina, mas como eu falei, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas por 10 dias, o que diminui a eficácia do tratamento. Nos pacientes que têm alergia à amoxicilina, os macrolídeos, né, azitromicina ou eritromicina podem ser usados. E a azitromicina é até um pouco mais fácil, né, uma vez ao dia por 5 dias. Não usar tetaciclinas, sulfonamidas e cloranfenicol por conta da prevalência, resistência e alta toxicidade, mas isso aqui a gente já não usa mesmo. Só lembrando a dose da prednisona, né? 1 a 2,5 mg por quilo por dia, uma vez ao dia, aí durante 15 dias, depois reduzindo a dose gradual. Nos casos, então, de artrite isolada, anti-inflamatório, AS ou naproxeno. No caso de cardite isolada moderada grave, corticosteroides. No caso de artrite com cardite moderada grave, só corticoide. A dose do aldol no tratamento da coreia. A artrite, né, a gente já falou, o AS ou naproxeno preferencialmente. E nódulo subcutâneo eritema marginado não há tratamento específico.
E aí, então, como eu falei, o tratamento da faringoamidalite, a resolução disso aqui, não vai dar tempo de produzir anticorpos. Então, o anticorpo não vai ser produzido, não vai ter resposta autoimune. Então, o tratamento da faringoamidalite faz profilaxia primária para febre reumática. Então, deve ser feito para todo paciente que tem faringoamidalite bacteriana, tem que ser feito profilaxia primária para febre reumática com penicilina G-benzatina. A dose está aqui bonitinho, ó, 1.200.000 para pessoas acima de 25 quilos. Lembrando, então, doenças hemorrágicas, né, em que impossibilite o uso de intramuscular, de medicação intramuscular, amoxicilina. Nos casos de alergia à penicilina, macrolídeos, azitromicina, claritromicina ou eritromicina. E a profilaxia secundária? Então, uma vez que eu tive febre reumática, eu sei que o paciente teve, né? Eu sei que o paciente tem o mimetismo do tecido, né? Principalmente do tecido cardíaco. Então, se ele tiver alguma nova infecção, uma nova faringoamidalite, ele vai poder ter um novo ataque de anticorpos ao coração. Então, isso que eu tenho que prevenir. E como que eu vou prevenir isso? Com bezetacil, penicilina G-benzatínica, intramuscular a cada 21 dias. Então, todo mês tem que tomar bezetacil para evitar novo surto, nova recorrência de febre reumática. Porque uma vez já é terrível, a segunda vez pode ser fatal. E aí, até quando eu vou fazer isso? Então, para o paciente que teve febre reumática sem cardite, ele não teve acometimento do coração. Então, eu não preciso fazer de tanto tempo. Eu vou fazer por 5 anos ou até os 21 anos, o que for mais longo. Então, se o paciente teve febre reumática sem cardite aos 18 anos, então eu vou fazer até os 23 anos, que é o mais longo, né? Ou até os 21, ou por 5 anos. Se ele teve febre reumática com cardite, mas foi uma cardite leve, sem necessidade de troca valvar, eu vou fazer por 10 anos ou até os 25 anos, o que for mais longo. E se o paciente teve febre reumática com cardite grave e com necessidade de troca valvar, aí é para o resto da vida, bezetacil, penicilina, G-benzatínica, intramuscular uma vez a cada 21 dias por toda a vida. Aqui só falando então essas recomendações e as doses. Lembrando que aí no caso do paciente que precisa de fazer profilaxia secundária, tem alergia à penicilina, aí você não vai poder usar. Aí a opção é sulfadiazina, 1 grama, uma vez por dia para o resto da vida. Isso aí, finalizamos aqui então a aula de febre reumática e eu tinha esquecido de falar isso no começo da aula, né? Porque essa última aula entra febre reumática com as valvopatias, que é agora a segunda parte da aula, então que a gente vai começar, tá bom? É o outro vídeo que eu vou linkar também na plataforma. Vamos lá para não se estender muito.